aqui com a gente. Cara, vamos falar um pouquinho de fadiga humana, como que a gente tá, como que a gente avançou, da onde saiu, né, onde surgiu essa análise da aviação com esse tema tão importante que hoje a gente tem muitos acidentes relacionados na indústria, automobilismo, né, quando a gente fala de logística, muitos motoristas que dormem, você que acabou de pegar a estrada, vamos falar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho disso, conseguir trazer para o nosso dia, ajudar a pessoa, identificar, ó, esse cara tá fadigado, peraí e tal, o limite do ser humano. Legal. Na aviação, falando aqui da nossa área, né? O primeiro relato de fadiga foi no voo do Charles Lindbergh, quando ele fez o voo solitário do estado de Nova York, New York para Paris, né? Então, um voo de 33 horas e 31 minutos. E aí foi 33 horas. 33 não horas, tem, Como não aí, sozinho, fadigar? sem não, piloto é. automático. Né? E o interessante dessa história do Charles Lindbergh foi que, assim, que ele fez todo o planejamento para ter a aeronave, ele vendeu um projeto, né? Ele vendeu uma ideia para patrocinadores. E aí ele projetou ali o trem de pouso, o pneu, quanto que ele ia levar de combustível, a asa, ele fez o avião, motor, a hélice, tudo foi planejado para fazer aquele voo. Aí ele foi descobrir no meio do voo que ele esqueceu de um detalhe, de ele ver ele como limitante desse projeto, que era a limitação humana. Então ele decolou lá dos Estados Unidos, depois decolou 6 horas da manhã e foi voando, voando, voando. Por volta de 1, 2 horas da manhã, o sono apertou, ele dorme, né, ali na cabine. E naquela época não existia piloto automático. O piloto automático veio na década de 30, quando teve uma grande evolução tecnológica na aviação. Ele apaga, né, e quando a gente dorme, você sabe que você cai para um lado, cai para o outro, cai para frente, e você segura no manche, a tendência é você levar o manche para o lado que você tá caindo, né? E ali ele entrou num parafuso com a aeronave, né, no meio do Oceano Atlântico, e a hora que ele acordou, ele estava quase entrando no mar adentro, já estava bem baixo. Aí ele conseguiu recuperar, entrou em stall de novo, porque ele estava meio abobado, estava naquele tal de deep sleep, sono profundo, né? E até a pessoa se recuperar, ainda leva um tempinho, ele estava bem atrapalhado ali, mas eu acho que com susto ali ele se recuperou e conseguiu terminar o seu fato, né? Então, é interessante que o primeiro relato de fadiga, né, que veio na aviação foi dessa época, 1927. A gente está completando quase 100 anos isso, né? E ainda estamos correndo atrás, né, para ver o que é certo, o que é errado, quais são os limites nossos. O homem já foi para a Lua, mas a gente ainda não sabe o quanto é seguro, quanto tempo essa limitação humana ela é aceitável para fazer a nossa análise de Uhum. risco, né? Qual que é o limite de Qual que é o pilotagem, né? Como que são as redundâncias que a limite gente de deve trabalho colocar, do o cara, é? limite de trabalho. Limite de trabalho, Uma das coisas acho que ficou bem claro que ele não poderia estar sozinho, talvez, né? é, Que pelo menos em dois, nos voos mais longos, dos Z-Tops da vida aí, né? teve outras travessias, né? Mas com 2 pilotos, aí teve sucesso. Sozinho, a solitária, ele era o primeiro, mas aí sem piloto automático, sem equipamento, sem tecnologia para ajudar, né? A gente tem que usar a tecnologia a favor, ele não correu Uhum. um grande risco ali, né?